Hoje é um momento aqui bem bacana, que a gente convidou aqui o Dr. Tiago Holanda, amigo aí de longa data, né, desde a época da faculdade, a gente já se conhece aí há mais de 20 anos, né, passa rápido. Tiago, né, um colega médico psiquiatra, doutor, e ele atuou bastante tempo aqui em Fortaleza, agora está em São Paulo, e ele também é um atleta, né, amador na área do hipismo. Então, assim, ele vai trazer para a gente uma visão de um tema muito interessante que veio aí, né, à tona de forma mais evidente aí na questão dos Jogos Olímpicos, da importância da saúde mental, né, no atleta de alto rendimento, atleta de alta performance, no esporte, né, competitivo. Então, para a gente que está atuando nessa área da medicina esportiva, que está atuando diretamente com esses atletas, a gente tem que ter, né, noção de alguns conceitos básicos para até identificar, né, quando a gente vai ter que pedir um apoio, né, de um profissional especializado aí, para a gente tentar sempre manter esse atleta da melhor forma possível no seu rendimento, tanto físico quanto mental. Então, doutor Tiago, é um prazer, viu, estar aqui com você. Fiquei muito feliz aí de ter dado certo a sua participação. Vou passar aí a palavra para você, você fica à vontade e com certeza vai ser muito bacana aí a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Abaeté, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que está tão em alta, né? Está sendo tão comentado por conta das Olimpíadas, mas que, infelizmente, não é tão comentado quanto deveria, né? A gente sabe que muitas populações estão sob risco de adoecimento mental. A gente lembra sempre dos próprios médicos, a gente lembra dos profissionais, outros profissionais de saúde, de emergência, profissionais de enfermagem. A gente lembra das pessoas do mercado financeiro, por exemplo, é muito comentado a incidência de burnout, de transtornos do sono, de transtornos de ansiedade em profissionais do mercado financeiro, nas populações de pessoas desempregadas, a gente comenta muito sobre isso também, isso é muito estudado. Porém, nessa população aqui, de atletas de alta performance, de atletas profissionais, esse tema é pouco pesquisado e é pouco debatido. Quando você vai para a literatura especializada, para a literatura científica, a gente tem muito mais informação, um corpo de evidência muito mais robusto para a questão das lesões do esporte. Quando eu falo de lesões, estou me referindo aqui às lesões, sobretudo, musculoesqueléticas, as lesões do esporte, também concussão cerebral, ou algumas afecções cardiorrespiratórias. Mas muito pouca atenção tem sido dada para essa área do esporte, né? A gente viu recentemente nas Olimpíadas a questão da Simone Biles, a ginasta, ela resolveu falar sobre isso e, inclusive, abrir mão de disputar a final individual e também a final por equipe, se eu não me engano. Ela é uma das ginastas mais premiadas do mundo e isso trouxe muita surpresa. Claro, infelizmente aconteceu durante a Olimpíada. A gente não quer que isso aconteça, mas ela trouxe um bem, porque ela, de certa forma, estampou uma panela aí, ou abriu uma caixinha, e muitos atletas profissionais se sentiram representados. Ao contrário do que algumas pessoas falaram, assim, não é que agora, pronto, ninguém pode mais disputar, ninguém pode mais estar sob estresse. De jeito nenhum, pelo contrário. Se dar conta de que o problema existe, para que os objetivos desses atletas possam ser atingidos. E nós, médicos, não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Tá? Então, eu vou fazer testes de aptidão física, eu vou fazer testes de metabolismo, de capacidade respiratória, eu vou prescrever, né, aquele protocolo que é feito na medicina do esporte, perfeito, ok, mas eu preciso dar atenção para isso. Se puder, atuar na prevenção dessas afecções e também na detecção precoce, né? Ou prevenção primária, ou também na detecção precoce. E no tratamento e reabilitação. Eu costumo usar muito essa comparação no consultório com os meus pacientes, tanto os atletas quanto os não atletas, né? Imagina que um jogador de futebol rompeu o ligamento do joelho, uma situação super comum, né? Então ele vai precisar parar de jogar. E pode ser que ele precise de cirurgia,
pode ser que ele precise de medicação anti-inflamatória, e pode ser que ele precise de fisioterapia. Ele vai passar por todo esse protocolo. Aos poucos, o fisioterapeuta e o ortopedista dele vão devolvendo o atleta para o seu treinador depois de um processo de reabilitação. E a mesma coisa acontece com os transtornos mentais. Só que como eu não consigo ver, né, na ressonância, no ultrassom, eu não consigo ver o cérebro inchado, inflamado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu não dou muita atenção, tá? Então, é muito importante a gente se dar conta dessas questões. Bom, então, primeira coisa é saber que o problema existe, se perguntar o que acontece para que a gente possa propor soluções. Se você já atua nessa área como médico do esporte, ou se você atua na área do esporte, não sendo médico, né? Não sei se tem outros profissionais aqui nos assistindo, a gente precisa estar atento a isso. Então, uma cooperação de um time grande de pessoas contribuindo para a prevenção, detecção precoce e reabilitação desses atletas. Tem uma série de coisas que contribuem para que esses atletas estejam numa situação de maior vulnerabilidade à doença mental. A gente sabe, da literatura científica, que a atividade física ela é um fator protetor para muitos transtornos mentais. Existe uma relação já muito bem descrita na literatura. Então, você pensa, então, um atleta de alta performance, os atletas de elite, como alguns artigos trazem, eles são uma população com uma menor incidência ou uma menor prevalência de transtornos psiquiátricos. E não é isso que acontece. Um professor aqui de São Paulo, recentemente comentando sobre o caso da Simone Biles e também do Michael Phelps, eu não sei se vocês sabem, né? O nadador muito premiado, já disputou a Olimpíada, atingiu vários objetivos aí da carreira, e ele tem episódios depressivos, ele tem transtorno depressivo recorrente. E ele falou sobre isso, né? Ele teve uma ideação suicida logo após a Olimpíada de Londres. Então, esse professor de São Paulo, que eu mencionava, da PUC, ele falava assim, essa zona da alta performance esportiva, ela não é uma zona tranquila, não é uma zona confortável, tá? Então, ela precisa ser bem avaliada. E aí, por que isso acontece com esses atletas? Então, já que eles são fisicamente mais saudáveis do que a população geral, já que eles têm uma rotina de treino de atividade física, que, portanto, claro, não os coloca na condição de sedentários, por que eles adoecem mais? Então, é muito difícil falar sobre determinantes na saúde mental, especificamente, né? Porque não existe uma relação unicausal entre um fator e um adoecimento, mas a gente pode falar de risco, tá? Então, a rotina de competições, o treinamento exaustivo, a questão de finanças, que inclui não só o salário, a remuneração, mas também contrato, patrocínio, financiamento individual e do esporte como um todo. Esses fatores, o calendário de competições, eles se conjugam para levar a uma maior tendência ao adoecimento. Além disso, a questão da idade. O que a idade tem a ver com isso, né? Se a gente for ver a idade de início da maioria dos transtornos mentais, a gente vai ver isso aqui, ó. Transtorno do controle dos impulsos na infância, transtorno por uso de substâncias no início da adolescência, transtorno ansioso, vai dos 5 aos 20 anos, a idade de início, transtornos de humor. Quando a gente fala transtornos de humor na psiquiatria, a gente se refere principalmente a 4 doenças, que são transtorno depressivo maior, o transtorno distímico, o transtorno ciclotímico e o transtorno bipolar, e o seu espectro. Então, basicamente, os transtornos afetivos, ou transtornos de humor, como a gente chama, eles têm um início aí no final da segunda década de vida, podendo ir até a quarta década de vida, o seu início. E a esquizofrenia também pode ter início na adolescência, em torno dos 20 anos, é o mais comum da seu início. Ou seja, os atletas profissionais, então eles vão desde as categorias de base, eles começam a viver do esporte mais ou menos nessa idade em que a maioria dos transtornos mentais elas se iniciam. Então, a idade deles é um fator também que os expõe mais a esse adoecimento.
os atletas, eles buscam menos tratamento do que a população em geral. Então, isso é muito importante. Quanto tempo uma pessoa passa com depressão ou com ansiedade antes de procurar a primeira consulta médica, psiquiátrica, na população em geral? Já é muito, tá? Dependendo do transtorno, claro, transtornos psicóticos, esse acesso vai ser mais rápido, os quadros de ansiedade e depressão levam mais tempo, por uma série de questões. Nos atletas profissionais, esse tempo para iniciar o tratamento é muito maior. Isso faz com que eles tenham um maior tempo expostos aos sintomas, expostos à doença, com o prejuízo do seu funcionamento. Quando eu falo funcionamento social, ocupacional, familiar, acadêmico, no caso dos que estudam, etc. Então, é pior esse acesso, por vários motivos. Primeiro, falta de conhecimento. De quem? Deles mesmos, da família, dos coaches, né, dos técnicos, dos instrutores, da equipe do esporte de uma maneira geral. Então, o conhecimento sobre essas doenças é um dos principais fatores que barram o acesso dessas pessoas ao tratamento. O segundo fator que a gente pode enumerar é o estigma. Existe um estigma sobre a saúde mental, existe um estigma sobre o profissional de saúde mental, não só o médico, mas toda a equipe que trabalha com isso, e sobre a pessoa que procura tratamento. Então, é muito comum que se diga, numa roda de conversa entre os atletas ou no clube, hoje eu tenho um check-up com o meu cardiologista, hoje eu vou ao ortopedista porque eu estou com dor no joelho, etc. Mas ninguém diz, hoje eu vou para o meu psiquiatra. Mesmo que você esteja sem sintomas, esteja na fase de manutenção, recuperação do seu quadro, ninguém fala isso. Então, tem muito estigma. O terceiro fato que faz com que os atletas demorem a buscar tratamento é o medo que aquela informação, como essa que a Simone Biles declarou para todo mundo, Michael Phelps, aquela tenista japonesa, não lembro o nome agora, acho que é Osaka, não tenho certeza, o medo que essa informação traga prejuízos e atrapalhe as oportunidades que ele pode ter na carreira. Então, quantos patrocinadores ou quantos contratantes, quantos clubes vão querer investir num atleta que sabidamente teve um episódio depressivo, sabidamente teve um quadro de ansiedade, de pânico, que tem um distúrbio do sono? É muito difícil. E a gente entende essa questão. Isso acontece com qualquer profissional. Muitos pacientes meus dizem, não, Thiago, eu não quero atestado, porque se na minha empresa souberem que eu faço tratamento psiquiátrico, isso não vai pegar bem para mim. É um problema. E também o medo que o tratamento possa interferir na performance. E isso é um mito, né? De que necessariamente o tratamento para a sua condição vai envolver medicamentos, algumas vezes sim, outras vezes não, que necessariamente esses medicamentos são tarja preta, receita azul, vão me deixar dopado, eu não vou conseguir treinar, etc, etc. E quando, na verdade, é o contrário. O sintoma, maioria das vezes, principalmente se a gente está falando de ansiedade, depressão, sono, burnout, que são as afecções mais comuns nessa população de atletas, principalmente o tratamento tem muito mais a melhorar a performance, a melhorar a rotina, do que a trazer prejuízo. O sintoma traz muito mais prejuízo do que o tratamento. Tá? Mas esse mito existe e é o quarto fator que faz com que os atletas demorem a procurar atendimento. Então, basicamente, desconhecimento, estigma, o medo que é isso de oportunidades na carreira e o medo que o tratamento atrapalhe a sua performance. Esse estudo é muito interessante, ele foi feito com jogadores de futebol, se não me engano foi na Austrália, né? E aí ele viu uma prevalência de ansiedade e depressão. Do lado esquerdo da gente aqui fala dos profissionais que estão em atividade e do lado direito daqueles que já se aposentaram, né? Nas duas populações a gente tem uma prevalência alta, 26% e 39% de ansiedade / depressão. Quanto é que é isso na população geral? Depressão, em geral, é 7% a prevalência. Ansiedade pode chegar a 15% em algumas populações ou 20%. Aqui eu tenho sintomas, de uma maneira geral, ansiosos / depressivos, chegando a 26% nos profissionais, nos atletas em atividade
41% naqueles que estão aposentados. Isso aumenta um pouco, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Esses dados na literatura, eles são um pouco controversos, tá? Alguns estudos mostram uma prevalência ou incidência igual da população geral, outros estudos mostram uma prevalência maior, tá? Isso varia se o esporte é individual ou coletivo, isso varia se é um atleta na ativa ou um atleta aposentado. Tem uma questão nessa população que eles se aposentam muito cedo, e aí o atleta precisa ter um senso de propósito, um sentido de coerência, como a gente chama, que é um tipo de coping, e um planejamento muito, muito forte, muito robusto para essa vida pós-aposentadoria, que é uma vida longa. Então, a gente viu um atleta agora do time Brasil de vôlei feminino, se aposentou aos 32 anos, né, que vai se aposentar agora, e ela tem 32 anos. Então, como é que vão ser os próximos 60 anos da vida dessa atleta, né? Isso é uma coisa importante, já que a rotina do esporte toma tanto tempo e eles têm tantos objetivos a serem alcançados em um período de tempo muito curto. Nós, como médicos, por exemplo, a gente tem planejamento para a nossa carreira e abrange 20, 30, 40 anos, né? Então, muitas especialidades médicas a gente vai poder, eu estou falando da medicina porque é o nosso maior público aqui dessa aula, a gente vai poder exercer do mesmo jeito que hoje, sem cair nada do rendimento, da qualidade, quando a gente tiver 70 anos, numa boa, depende da especialidade, né? Alguns exigem um pouco mais do nosso corpo. Mas no esporte não é assim, né? Existem esportes com uma longevidade maior, como é o caso do hipismo, por exemplo. Mesmo na modalidade salto, os atletas eles conseguem ir até mais de 60 anos numa boa. Outro estudo, esse aqui foi feito na Inglaterra, também com atletas de elite, né? Ele viu essa prevalência alta também de ansiedade e depressão, tanto em atletas na ativa quanto aposentados, e viu taxas de distúrbios do sono muito elevadas, que chamam a atenção, 22,3% nos atletas que estão na ativa e 22% nos atletas aposentados. Outra coisa que aumenta muito, e dependendo da fase, é o uso de álcool. Você vê aí 6% entre os atletas da ativa e 23,2% dos atletas que já se aposentaram. Nessa população de atletas mais jovens que está competindo, que está treinando, esse padrão de uso de álcool ele muda muito. Quando eles estão perto de competições ou no meio de um campeonato, eles tendem a se abster dessas substâncias, até pela questão dos protocolos e da questão do doping. Estou falando também de outras substâncias, não só álcool, mas principalmente o álcool, ele aumenta o uso quando eles estão de férias ou de recesso, ou quando o calendário está parado de atividades. E os atletas têm uma tendência de, nesse período, fazer um padrão de binge drinking, que é aquele cara que vai ingerir uma grande quantidade de álcool em pouco tempo, que é o beber compulsivo, que é uma tradução que a gente usa em português que não é muito boa. É o binge drinking. Esse padrão de uso de álcool nos atletas é muito comum, sobretudo quando eles não estão competindo. Então, basicamente, a gente tem aí o uso de substâncias, a gente tem distúrbio do sono, a gente tem ansiedade e depressão. Fora uma coisa que a gente chama de transtornos mentais comuns, que incluem sintomas psiquiátricos que não fecham o critério para um transtorno mental. Então, pode ter sintomas ansiosos, pode ter irritabilidade, dificuldade de controlar a raiva. Tem estudo, inclusive, com atletas de rugby, né, que passam por situações em que esse controle inibitório da raiva é testado muitas vezes, ele não pode manifestar, por causa do regulamento, claro. Futebol também. Então, existem outras condições que não estão aqui nesses estudos principais, mas que também são muito comuns e devem ser alvo de preocupação, tá? Então, basicamente, o que a gente viu até agora? Tem outras coisas que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, é uma população que não está isenta de transtornos mentais, é uma população que está exposta e pode ter situações de vulnerabilidade,
e é uma população que demora muito a buscar o acesso, o atendimento à sua saúde mental, tá? Vamos falar de algumas síndromes especificamente, né? Então, a gente vai falar um pouco de ansiedade, de depressão, de sono, que são as coisas que, como a gente viu nos estudos, né, os transtornos que mais comumente afetam os atletas. Quando a gente fala ansiedade, a gente está falando de uma síndrome, tá? Não é uma doença, é uma síndrome, ela pode acontecer em várias doenças. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno de pânico, a agorafobia, a gente tem a fobia social, outras fobias específicas, enfim, uma gama enorme de transtornos de ansiedade. Quando a gente, muitas vezes nas pesquisas com os atletas, eles veem sintomas ansiosos ou um desses diagnósticos especificamente. Existe também uma outra entidade clínica, que é uma síndrome, mas não é uma doença, que é a ansiedade que eles desenvolvem especificamente na competição. Estão vendo essa foto aí de cima, né? Um atleta do jiu-jitsu, ouvindo aí uma música, fazendo uma meditação, algum ritual que ele tem para tentar controlar essa ansiedade nas competições. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. São situações diferentes, tá? A pessoa, o atleta que tem um quadro ansioso crônico, em que ele tem sintomas que comprometem seu funcionamento nos treinamentos, no dia a dia, seu funcionamento interpessoal, seu sono, e aí, claro, nas competições também ele vai ter isso, e aquele atleta que ele vai demonstrar ansiedade especificamente na competição. Todos nós podemos ter ansiedade nesses momentos, e temos, claro. Então, tente lembrar aí de uma prova que você fez, né? Provas no colégio, vestibular, para dar uma aula, quando vai apresentar uma aula num congresso, ou competir mesmo em atleta, existe a ansiedade. Mas ela, até um certo ponto, ela facilita o desempenho. Então, uma ansiedade normal, fisiológica, ela vai favorecer com que o atleta tome decisões, ele haja rapidamente, mantenha o foco. Existe uma curva de ansiedade versus performance que se aplica não só ao esporte, mas a basicamente tudo, em que um certo grau de ansiedade, um estado de alerta aumentado, ele vai fazer com que eu tenha uma performance melhor do que se eu estiver totalmente relaxado. Essa curva ela é uma parábola, né, com concavidade para baixo. Então, existe um ponto ótimo aqui, que a ansiedade ela vai me levar a uma excelente performance. A partir daí, quanto mais ansiedade, menos performance. Eu começo a ter comportamentos desadaptativos que atrapalham o meu funcionamento. Tá? Normalmente, essa zona, após esse pico dessa parábola, eu peço desculpa que eu não coloquei esse gráfico aqui, é a ansiedade patológica, a gente vai falar sobre ela também. Tá? Então, não é à toa, eu falei sobre isso numa live semana passada que a gente teve sobre ansiedade, especificamente com atletas do hipismo, não é à toa que quando você tem recordes de tempo no atletismo, por exemplo, na natação, eles são obtidos nas competições, claro, porque tem a medição oficial, mas também porque tem um pouco de ansiedade ali que vai fazer com que você aja de uma maneira mais funcional. O exemplo de ansiedade fisiológica é se você está atrasado para um compromisso, você está dirigindo. Então, se você ficar um pouco ansioso, você vai dirigir mais rápido, você vai olhar qual é a fila de carro que está andando mais rápido, que às vezes dá errado, né? Você pega um e a outra anda, mas desconsiderando a lei de Murphy, você vai olhar se o sinal está perto de ficar, o farol, né? O semáforo está perto de ficar vermelho, você vai acelerar para não perder o sinal, você vai tentar buscar uma rota mais rápida. Então, um pouco de ansiedade ele vai lhe ajudar. Qual é o desfecho que você quer? Chegar no compromisso a tempo ou com o mínimo de atraso possível. Se nessa mesma situação você está completamente relaxado, a um ponto de a tua atenção não está totalmente desenvolvida para aquela tarefa, você não vai ter a mesma performance. Por outro lado, se você atingir um pico de ansiedade tal que você sequer consiga elaborar estratégias para chegar no teu destino no horário, você vai se perder, você pode bater o carro, você não vai conseguir. Então, vai ser um comportamento desadaptativo, ok? Então, nos atletas isso acontece também.
Alguns atletas que têm mais maturidade, eles conseguem perceber essa ansiedade, inclusive identificar que ela é positiva. Esses atletas, eles têm melhores desfechos de saúde mental. Então, a ansiedade, ela é um sistema de resposta, tá? O nosso cérebro mais primitivo liga esse alarme. Então, várias outras espécies de animais têm essa resposta. Esses cérebros répteis têm, os mamíferos que são presas na natureza, eles têm também, os predadores também, que é aquele meu sistema de alarme. Então, eu vou ter estruturas subcorticais, eu vou ter a amígdala, eu vou ter o lóbulo cerúleo, os núcleos da RAF, eles vão ser ativados quando eu preciso informar o meu corpo que eu preciso lutar ou fugir. Tá? Então, eu estou aqui conversando com vocês, se o ar-condicionado aqui explode, eu vou precisar sair correndo. Então, quando eu escuto o barulho, eu vou ter essa resposta aí que é quase automática, eu nem pensei. Mas que é uma reação de medo, tá? Que ela é fisiológica, que ela é normal. Agora, na ansiedade patológica, é um privilégio nosso, seres humanos, a gente vai envolver aí uma questão cognitiva, e muitas vezes distorção cognitiva, tá? É como se nunca tivesse explodido nenhum ar-condicionado na minha casa, na minha vida inteira, e eu estivesse aqui falando com vocês o tempo inteiro em alerta, com medo que aquele ar-condicionado exploda. Ou seja, tem um pensamento meu aqui claramente distorcido, improvável, desproporcional, que está alimentando o meu comportamento e os meus sintomas ansiosos. Então, é um sistema de resposta, eu coloquei esses 4 caixas em destaque, que envolvem uma adaptação, né? Envolve uma resposta cognitiva, afetiva, fisiológica e comportamental. Vamos voltar para o exemplo do atleta. Então, imagina um atleta de jiu-jitsu que está numa competição importante e ele está se sentindo ansioso antes de entrar no tatame, subir no tatame para começar a luta. Então, eu vou falar do afetivo e fisiológico primeiro. Ele pode ter a sensação da ansiedade, tá? Que é um sentimento. Algumas linhas de terapia consideram que isso é um comportamento emitido. Mas, ok, independente disso, ele vai ter a resposta ansiosa, aquele mal-estar, aquela expectativa apreensiva, como se algo tivesse por acontecer, algo ruim estivesse por acontecer. Ele pode ter respostas fisiológicas, e aí tem o suor, frio nas mãos ou nos pés, o tremor, etc. E ele vai ter também uma resposta cognitiva e comportamental. A cognitiva, que pensamento precedeu essa resposta afetiva e fisiológica? Muitas vezes existe. Por exemplo, estou sendo filmado por um canal de televisão, né? Esse campeonato está sendo transmitido. E aí ele vai, vou passar vergonha. Isso é um pensamento. Então, esse pensamento de vou passar vergonha, ele veio associado a essa resposta afetiva e fisiológica da ansiedade. Tá? Ou vai ser um vexame, eu vou levar uma pisa, né? Assim, não sei nem qual é a gíria do jiu-jitsu que se diz para isso, né? Tipo, perder de capote, né? Como a gente fala na sinuca. Vou perder feio aqui. Então, esse é um pensamento, é uma resposta cognitiva que está relacionada a essa síndrome ansiosa desse atleta, que eu estou dando de exemplo, e é uma ansiedade patológica. Existe o comportamento. O que eu faço diante disso? Eu posso me esquivar, vou lá e digo para o júri que eu não vou competir, eu desisto, ou eu vou, mas eu não vou dar o melhor, não vou lutar, não vou colocar o meu máximo de esforço, ou eu finjo que isso não está acontecendo, fico conversando coisas aleatórias, tagarelando, falando o tempo inteiro, né, que é uma certa deflexão daquilo ali que eu estou sentindo, ou eu posso ter uma resposta adaptativa, que eu vou falar mais na frente, usando ferramentas de coping, usando estratégias que a gente ensina isso para os atletas nas consultas, nos acompanhamentos, na psicoterapia eles também aprendem isso para manejar a ansiedade. Mas por que eu dividi essa ansiedade em 4 componentes? Porque esse componente afetivo, deixa eu ver como é que eu consigo voltar aqui anterior. Esse componente afetivo e esse componente fisiológico, eu não tenho controle sobre eles.
Então, aqui vai o alerta para os pais de atletas crianças ou para os técnicos, né, para os coaches de esporte, os instrutores. Controle sua ansiedade. Essa frase é totalmente inútil. Eu não tenho como controlar a ansiedade. Tá? É uma resposta fisiológica. Então, esse componente afetivo e esse componente fisiológico estão totalmente fora do meu controle. E aí eu vou usar uma frase que se usa hoje na internet, e tá tudo bem, né? Não tem problema eu sentir a ansiedade, não tem problema eu ter suor, ou tremor, ou ficar vermelho, tá? Não tem problema. Se eu aceito essa resposta afetiva e fisiológica, eu já tiro um grande peso dessa luta, né? Essa luta desigual do indivíduo contra a sua ansiedade. Então, eu não preciso controlar isso. Não tem problema, eu estou suando, ok, vou suar, né? Tem gente que tem vontade de ir no banheiro antes de entrar em competição. Pois vá no banheiro, não tem problema, tá? Estou tremendo, estou suando, não tem problema suar, vamos em frente. A questão cognitiva, o componente cognitivo dessa resposta, eu tenho como examinar. Então, naquele momento em que eu me dou conta que estou sentindo a ansiedade, eu posso parar para examinar os meus pensamentos. O que eu estava pensando antes disso, ou agora, né? Então, eu dei exemplos de pensamentos. A competição está sendo transmitida, eu vou passar vergonha, minha namorada está na arquibancada, ou meu patrocinador está na arquibancada, etc. Então, eu posso questionar esse pensamento. Bom, ele está. Ele estando ou não estando, eu vou competir da mesma maneira, ou o melhor que eu possa. Então, eu vou aceitar a ansiedade primeiro. Segundo, eu vou examinar os meus pensamentos, tá? E vou questioná-los. Por quê? Porque, normalmente, esse tipo de pensamento que o atleta tem na competição, que traz ansiedade, é um pensamento improvável, é um pensamento pessimista, catastrofizante, né? Ou generalizador. Por exemplo, toda vez que eu venho jogar contra o Palmeiras fora de casa, eu perco. Não é verdade, né? Fortaleza, por exemplo, perdeu em 2019, 2020, mas ganhou agora do Palmeiras semana passada. Então, essa generalização é um comportamento de manutenção que a ansiedade traz, faz a gente adotar essas coisas, né? E se confunde, às vezes, até um pouco com superstição. Não é aquela dos comentaristas, né? Que sempre trazem essa estatística. A última vez que um nadador brasileiro conseguiu medalha numa Olimpíada que foi realizada no mês de junho, foi não sei quando, não sei quando. Não é isso. Mas a pessoa com ansiedade, às vezes, tende a fazer essas associações. Então, eu tenho como examinar o pensamento, voltando, e questionar o meu pensamento. E aí a minha resposta de comportamento vai ser a minha escolha diante de tudo isso, né? Como é que eu vou me adaptar melhor nessa situação, ok? Então, basicamente, ansiedade pode ser fisiológica ou patológica. Na ansiedade patológica, ela traz disfunção, ela traz prejuízo para o indivíduo. Então, está aqui essas características, ó. Tem uma cognição disfuncional. Quando a gente fala cognição disfuncional, não é déficit cognitivo da demência, não. Quando a gente fala cognição aqui, a gente está falando de esquemas, de relações entre pensamentos automáticos, crenças, pensamentos disfuncionais. Por exemplo, eu sou azarado. É um exemplo de um pensamento que está dentro de uma cognição disfuncional. Ou toda vida que eu venho jogar aqui, eu perco, né? Toda vida que meu patrocinador está na arquibancada, eu me dou mal. Isso é uma cognição disfuncional. E aí pode existir generalização, catastrofização, menos-valia, uma série de pensamentos que vem na cabeça do atleta nesse momento. Eu sei que talvez isso que eu estou falando é um pouco especializado, mas você vai conseguir identificar quando você estiver próximo ao atleta, acompanhando, escutando, né? E talvez sirva também para você, se você for atleta ou na sua vida de uma maneira geral. Então, a ansiedade patológica, ela tem uma cognição disfuncional, ela tem um funcionamento prejudicado, então ela não vai te ajudar. Lembra do exemplo que eu falei lá do trânsito, né? A ansiedade fisiológica, ela vai me ajudar naquela situação de atraso, ou ela vai me ajudar a bater o recorde. Quando eu pular na piscina, um pouquinho de ansiedade vai me fazer
dar uma abraçadinha ali a mais forte, que vai fazer com que eu faça o meu melhor tempo, tá? Na ansiedade patológica, não. O funcionamento ele é prejudicado, a performance ela já vai caindo. Ela tem uma característica também de manutenção, que é assim, eu tenho medo da competição, por exemplo, e toda vida que eu venho treinar com uniforme de competição, eu fico ansioso, por exemplo, e aí atrapalha meu treino. Ou toda vida que o treino é aberto, que tem público, eu fico ansioso, sendo que não está valendo nada, um treino só, nem sequer um jogo amistoso contra outro time. Então, esse comportamento de manutenção significa uma reprodução ou uma continuidade dos comportamentos ansiosos, mesmo depois que o fator estressor já está ausente, tá? E alarmes falsos. Então, como eu falei o exemplo do ar-condicionado, às vezes ele faz um barulhinho ali, porque está precisando fazer a manutenção e tal, e eu penso que ele vai explodir. Não, ele não vai explodir, só está, no máximo, ele vai parar de refrigerar a sala. Okay? Então, alarme falso, a ansiedade patológica, ela também traz esse componente. E aí, existem estudos muito legais sobre coping com esses atletas, né? A gente vai falar pouco sobre isso, porque também é uma coisa muito especializada. Coping em inglês significa lidar com. Então, como é que eu lido com as situações? Então, por exemplo, a ansiedade de competição, já que a gente está falando aqui sobre ansiedade. Tenho várias formas. Então, eu tenho tipos de coping que são mais adaptativos e outros que são menos adaptativos, tá? Então, por exemplo, existem tipos de coping que eles ajudam a fazer uma abordagem do problema. Eu abordo a ansiedade, eu lido com ela de uma maneira melhor, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí do esforço, esse círculo aí acima, né? Do planejamento. Tem outro que eu não coloquei, que é do self-talk, né? Que é como se fosse falar consigo mesmo. O que é isso? Então, é uma metacognição. O atleta que tem melhores desfechos de saúde mental, ele consegue, diante de uma situação em que ele está muito ansioso ou estressado, ele consegue adotar essas estratégias. A do esforço é assim, eu vou colocar o meu máximo de esforço possível nessa situação para que eu consiga lidar com ela, quer seja a competição, quer seja um técnico que traz um aversivo, que traz problema, então eu vou me esforçar para tentar vencer essa situação. O planejamento é, bom, estou ansioso, estou estressado, o treino está puxado, como é que eu vou lidar com isso? Me dá aqui um papel e uma caneta, o que eu vou fazer na véspera da competição, ou durante ou depois? Então, para que não haja nenhum imprevisto, né? Então, meu equipamento está ok, eu vou me planejar e eu vou conseguir diminuir imprevistos, e aí eu consigo manejar melhor a ansiedade. O self-talk, que eu não coloquei aqui, tem alguns atletas que os estudos viram que eles usam esse tipo de coping, né? Que assim, eles ficam falando para si mesmos coisas boas sobre si, para tentar manejar a ansiedade. Então, tipo assim, não, eu já passei por isso antes, eu já consegui, eu já vim competir aqui uma vez, eu sei que tem altitude, ou que o clima não é o mesmo que eu treino, mas eu já fiz essa prova uma vez, eu estou preparado, meu técnico me ensinou a lidar com essa situação e eu sei. Então, nesse tipo de coping positivo, vamos chamar assim, o atleta lida melhor com a situação estressora e ele vai ter melhores desfechos de saúde mental. Mas ele pode também negar e ele pode se desengajar. Então, existe a negação, existe o desengajamento comportamental e o desengajamento mental também. O desengajamento comportamental, que é esse círculo aí de baixo, é o seguinte, ele diz, eu não vou tentar muito não, né? Eu estou aqui muito estressado, eu já treinei muito, eu já fiz o meu possível, eu vou entrar lá, vou lutar, meu adversário é forte, então eu já sei que ele vai ganhar, não vou tentar muito não. A negação é aquele comportamento de fazer de conta que aquilo não está acontecendo, né? Então eu vou fingir, ou para mim mesmo, que se eu estiver só, na frente de outras pessoas, que eu estou de boa, mas na verdade eu não estou. É terrível isso, porque você vai empregar um esforço num problema que você não teria, né? Que é fingir que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. Né? E o desengajamento mental, né? do pensamento. Eu vou ficar pensando aqui em coisas aleatórias para fazer de conta que está tudo bem, vou pensar em outra coisa e não vou pensar no problema. Então, em vez de planejar. Então, é como se fosse um coping negativo, oposto àqueles que a gente falou inicialmente. Tá? Então,
Essas estratégias são bem interessantes, porque o pessoal da psicologia do esporte estuda muito isso, coping, né? O pessoal da psiquiatria do esporte também, e talvez os treinadores precisassem conhecer um pouco disso, né? Para entender quais são as ferramentas que os atletas estão usando nessas situações estressoras. Então, só para resumir um pouco do que a gente falou de ansiedade até agora, antes da gente entrar no assunto depressão, tem taxas de ansiedade nos atletas de alta performance igual ou superior à população. Essa ansiedade pode ser fisiológica ou patológica. Ela tem relação com a performance. Quando ela é fisiológica, melhora a performance. Após um certo ponto, ela piora a performance esportiva. Ela pode ter o atleta pode ter um transtorno de ansiedade de base, com um nível de ansiedade de base já aumentado em relação ao seu normal ou em relação à população controle, uma ansiedade que pode ser patológica, ou ele pode ter ansiedade especificamente nas competições. Precisa ser avaliado, detectado e abordado. Não necessariamente com medicação, até porque envolve também questões de doping e de regulamentação, outras coisas que a gente não vai entrar aqui. Tá? Então, e para manejar a ansiedade, os atletas usam, sem saber, muitas vezes, aquelas estratégias de coping, algumas que ajudam e outras que atrapalham. Com certeza, os atletas usam alguma coisa, mesmo sem saber o que eles fazem. A gente viu lá o cara do jiu-jitsu escutando uma música, fazendo uma meditação, o outro simplesmente se desesperou, descabelou e por aí vai, né? Agora vamos falar um pouquinho de depressão, que também é um assunto comum. Eu já tinha falado isso lá no começo, mostrando as tabelas daquele estudo australiano e daquele outro de Oxford, e falei sobre o Michael Phelps, né? Que ele declarou que tinha problemas de depressão recorrente e tentativa de suicídio. Então, é um tema que a gente precisa olhar nos atletas. Esses sintomas, eles são comuns ao quadro de transtorno depressivo maior, ou episódios depressivos, tanto em atletas quanto na população geral. Então, eu tenho que ter desinteresse por atividades que habitualmente o paciente gostava, humor deprimido a maior parte do tempo, às vezes, dependendo da população, sobretudo em idosos, que não é muito a nossa população hoje, eu posso ter depressão sem ter humor deprimido, tá? Eles vão ter equivalentes depressivos, sobretudo somáticos. Mas vamos falar um pouco dessa população aqui, que a maioria é jovem mesmo, então eles estão na segunda, terceira década de vida. Então, desinteresse por atividades habituais, humor deprimido, anedonia, que é como se fosse uma incapacidade ou diminuição da capacidade de ter prazer nas atividades que eram prazerosas. Isso inclui lazer, isso inclui vida social, isso inclui relações sexuais, isso inclui ganhos financeiros, etc. Uma certa indiferença também para coisas que antes para ele ou para ela eram positivas. A depressão pode trazer também sintomas somáticos, a gente não pode se esquecer disso. Então, ela pode trazer dor, ela pode trazer perda de peso, ganho de peso, alterações do apetite, sintomas mais vegetativos, como alteração do sono. Dependendo do subtipo de depressão, a gente não vai entrar nesse detalhe, né, porque não é uma aula sobre depressão, eu posso ter hipersonia ou eu posso ter insônia, posso ter alteração da libido, e eu posso ter sintomas cognitivos. Aqui sim, quando eu falo cognição, aqui, eu estou me referindo a algumas funções nossas, como atenção, como tempo de resposta, planejamento, execução, nomeação, fluência verbal. Então, a depressão, ela pode trazer, ou transitoriamente ou permanentemente, numa minoria de pacientes, um prejuízo cognitivo. E raramente a gente dá atenção a isso. Eu vou mostrar mais lá na frente, quando eu falar de sono, isso é super importante para o atleta, porque tem situações em que ele vai precisar dessas funções no treinamento e nas competições. Mas na população em geral, a gente normalmente se limita a tratar sintomas afetivos, sintomas de humor deprimido, desinteresse, e sintomas somáticos e vegetativos. Então, se o paciente está dormindo melhor, se está comendo bem, recuperou o peso, a gente está satisfeito. Mas a gente não se liga nos sintomas cognitivos, que podem ser da própria depressão ou do tratamento, porque algumas medicações elas podem, transitoriamente, e algumas até permanentemente, no caso dos benzodiazepínicos, trazer prejuízos cognitivos, e outras favorecem a cognição. Então, eu tenho um subtipo de receptores
de serotonina que podem estar relacionados a uma função cognitiva melhor. Outra coisa, a modulação glutamatérgica, tudo isso que está envolvido na patogênese da depressão, ela está prejudicada. E o nosso atleta, ele vai precisar. Não é só o concurseiro, aquele nosso paciente, estudante universitário, ou advogado, o médico, que a gente está ligado nisso. Eu vou precisar dessa boa resposta cognitiva no tratamento da depressão nos atletas. E comportamento suicida também é um sintoma da depressão. Eu sempre tenho que perguntar isso quando eu estiver avaliando o paciente durante um episódio depressivo. Ok? Então, esses são sintomas no geral. O Aaron Beck, um cara que criou a terapia cognitiva, ele fala da tríade, né, de Beck, que está presente em pessoas com depressão assíndrome, né, e, portanto, também o transtorno depressivo. Uma visão negativa de si, por exemplo, eu não sou capaz, eu não tenho a mesma habilidade do atleta fulano de tal, eu não consigo, eu não sirvo para esse esporte, eu sou um atleta medíocre, etc. Então, existe aí uma distorção cognitiva, agora usando o conceito de cognição que a gente falou lá atrás, uma visão negativa de si. E também uma visão do mundo, que ela traz, né, essa visão do mundo, da depressão, da distorção cognitiva, que o Beck fala, como um meio, como sendo algo aversivo. Então, assim, isso é difícil demais, o nível do esporte está muito alto, essa competição não é para mim, isso é coisa para atleta que se dedica muito mais do que eu, as pessoas são hostis, né? A confederação X ou a federação Y trata muito mal os atletas, isso pode ser também, né, uma distorção cognitiva, pode ser verdade também, pode ser uma distorção, como se a explicação para eu estar me sentindo mal fosse isso, né? O técnico, a confederação, o esporte, a condição socioeconômica do país, etc. E uma visão do futuro também negativa, né? Não tem como as coisas melhorarem, isso não tem como se resolver, não tem como ser bom. Então, muitas vezes existem esses pensamentos distorcidos que às vezes se retroalimentam e ele está presente na depressão. Além da distorção cognitiva, além da tríade de Beck, outras distorções, como, por exemplo, a inferência arbitrária. Exemplo, esse fim de semana teve um aniversário na casa do nosso treinador e ele não me chamou. Ele não me chamou porque eu sou um atleta incompetente. Existem dois fatos que não estão conectados pela lógica. O treinador não me chamou e eu sou um atleta incompetente. Esses dois fatos podem não ter nada a ver. Ele pode não ter me chamado porque eu sou chato, ou ele pode não ter me chamado porque alguém lá não gosta de mim, ou ele pode ter me chamado porque era uma festa pequena, ele chamou só pessoas próximas, na verdade. Mas na depressão, a cognição distorcida faz com que eu conecte fatos com pobreza de evidência. Tá? Então, essa é a inferência arbitrária. Outra coisa é a abstração seletiva, como, por exemplo, do desempenho. Né? Eu falo assim, eu tô perdendo muitas competições, meu resultado está muito ruim. Toda vida eu não fico no pódio, eu não me classifico, mas não é toda vida. Se eu for anotar, eu vou ver que tem vezes que eu fico no pódio e tem vezes que eu não fico no pódio. Vamos ver quantas vezes você ficou e quantas não ficou. Não é normal ficar sempre, mas não é normal também ser desclassificado em todas as provas. Então, normalmente, no cérebro deprimido, o pensamento vai pensar seletivamente ali algo que foi ruim ou que foi negativo e vai dar uma atenção maior para isso. E não significa, atenção, que a pessoa está querendo se fazer de vítima, tá certo? Significa que ela está com essa distorção, que pode ser causa ou consequência, isso é uma discussão longa, do sintoma depressivo. Tá? A supergeneralização, eu já falei, né? Então, toda vida que eu venho disputar aqui, eu perco. Toda vida que é contra o fulano, ele ganha e eu nunca consigo passar para a fase da semifinal, etc. E a personalização é entender que alguns eventos ruins, negativos, dizem respeito à pessoa, né? Só tinha que ser comigo, só acontece comigo, aquilo ali foi por minha causa, etc. Quando, na verdade, não é, né? Então, quais são os fatores de risco para a depressão em atletas de alta performance? Primeiro, lesão.
é o fator mais direto, né? É impressionante como essa questão das lesões do esporte, e aqui eu estou falando das lesões musculoesqueléticas, principalmente, né? Elas estão relacionadas à depressão. Na população em geral, sim, mas esse fator não é tão importante estatisticamente quanto aqui na nossa população de atletas de alta performance. Eles muito mais frequentemente deprimem após uma lesão do que na população em geral. Parece lógico, né? É porque ele vai ficar de fora do treino e da competição, mas não é tão simples assim. Tem a ver, às vezes, até com resposta de dor, com cronificação da lesão, com o tratamento, etc. Mas, claro, também com o fato de ele ter sido ali tolhido pela lesão e não poder competir, mas não é tão simples. Ele poderia ficar só triste, e não necessariamente desenvolver um transtorno depressivo, e desenvolve. Então, difícil também falar de causa e consequência, mas normalmente numa pessoa que não tem depressão prévia, sofre lesão, o atleta vai ter maior chance de ter depressão depois, segundo os estudos. Outro fator de risco para a depressão em atletas, que os estudos chamam, é esse Major Life Event, né? Então, é um evento de vida importante. Por exemplo, um divórcio, imigração, falecimento de alguém próximo, luto. Então, esses Major Life Events, eles estão relacionados nos atletas ao desenvolvimento de depressão. Então, a equipe técnica precisa estar atenta a isso, né? Isso é importante. Porque às vezes a pessoa não manifestava sintoma antes, pode nunca ter tido, pode ser um primeiro episódio, como a gente viu naquele gráfico lá, primeiro, aos 25 anos, né? Não existe essa pessoa que já é deprimida desde sempre, tá? Isso aí tem outro diagnóstico. Mas o transtorno depressivo, ele pode começar a ter a primeira crise ali com 25, 30 anos, primeiro episódio, perdão. E às vezes tem um fator desse que é desencadeante, tá? Terceiro fator de risco, a gente já mencionou lá quando eu mostrei aqueles estudos, atletas aposentados. E o quarto, que ainda é controverso, é o esporte individual ou coletivo. Parece que existem taxas maiores de depressão nos esportes individuais quando eu comparo com atletas de esportes coletivos da mesma idade, pareados por sexo e raça, etc. Então, parece que essa questão do esporte ser coletivo ou não está relacionado. A propósito, quando um atleta tem uma percepção de que os seus pares lhe dão um bom suporte, né? Entenda que aqui eu estou falando a percepção do atleta. Eu não estou indo lá julgar, mas ele percebe que os pares lhe dão um bom suporte, ele tem menores taxas de ansiedade e depressão. E quando ele tem uma percepção de que seu treinador lhe dá um bom suporte, ele tem menores taxas de burnout. Então, aí a gente já pensa numa intervenção possível, né? Algo que favoreça uma boa interação entre os atletas da mesma equipe. E aí não tem como eu não lembrar, né, da seleção brasileira de futebol de 94, a de 2002 também. A gente via muito aqueles bastidores deles e era uma interação bem legal, parecia, pelo menos, pelo que a gente via na imprensa, um ambiente muito legal, muito saudável. E a relação com o treinador de suporte, não necessariamente o treinador bonzinho, fofinho, que não grita, que fala no diminutivo. Não, pode ser o Bernardinho ficar vermelho, gritar, e mesmo assim ter uma postura assertiva e acolhedora. E aí o atleta vai ter menor incidência, os atletas, né, com essa percepção, vão ter menor incidência de burnout, tá? Ok? Então, sobre depressão é isso. Nos atletas, né, a gente tem esses fatores de risco que precisam ser identificados. A gente tem um grupo de sintomas e de pensamentos muito característicos, né, de distorções cognitivas relacionadas ao desempenho, à capacidade deles de alcançar suas metas. E aqui o sono, né? O sono é muito importante, é uma função biológica muito importante para todos nós e para os atletas também. No dia desse eu estava lendo uma reportagem da rotina de sono do Cristiano Ronaldo, né? Tudo com ele parece que é muito regrado, né? Existe ali uma busca pela perfeição e busca pelos resultados, que pode ser invejável, pode ter traços ali que não se apliquem a todo mundo, mas é invejável essa questão da disciplina dele em vários aspectos, né? Na pandemia, estava tudo fechado e ele continuou uma rotina de treinos, parece que a capacidade física dele, cardiorrespiratória, estava melhor no final da quarentena do que no começo, né?
Mas, de uma maneira geral, os atletas dormem pouco quando comparados à população geral. Então, isso aqui em horas de sono, esse estudo aqui de 2012 já mostrou isso. Então, os atletas têm uma quantidade de horas de sono muito menor do que na população que não é atleta. Isso traz muitos problemas, né? Então, uma saúde de sono insuficiente, não necessariamente é só horas de sono. Então, quando a gente fala nos distúrbios do sono, eu estou falando de sono com atraso de fase, eu estou falando de insônia, estou falando de parassonias, que são mais raras, estou falando de sonolência diurna excessiva, a qualidade do sono ruim, então aquela pessoa que dorme tantas horas, né, consideradas normais para a faixa etária, mas acorda cansado, é um sono com arquitetura desfavorável para se recuperar. Então, isso vai gerar uma série de repercussões para todos nós, mas para os atletas isso tem um impacto direto no seu funcionamento. Por isso que muitas equipes têm um controle tão rigoroso quando viajam para as competições, né? Se os atletas vão ou não vão sair à noite, que horas vão dormir, tem que estar todo mundo no alojamento tal hora, isso é importante. E no dia a dia também, tá? Não é só na véspera da competição. Se hoje a gente ficasse aqui nessa aula até meia-noite, e amanhã a gente fosse jogar ou fazer alguma competição que a gente faria atualmente, nosso desempenho vai ser menor do que se a gente tiver uma boa noite de sono. Se essa privação de sono ela é crônica, eu vou ter problemas maiores ainda, não só no dia seguinte em que eu fiquei privado de dormir. Então, aqui do nosso lado esquerdo, nesse conjunto preto, eu tenho uma saúde de sono pobre, por exemplo, a duração insuficiente do sono, a qualidade do sono mais pobre, fadiga, sonolência, um tempo de dormir que não é ótimo, um horário de dormir irregular, isso é muito importante, às vezes mais do que o tempo de sono total, ou desordens do sono e do ritmo circadiano. Qual é o impacto que isso traz na performance do atleta? A recuperação muscular, a força e a velocidade, né, do músculo, mas também a recuperação muscular ela fica prejudicada, aumenta o risco de lesões, de uma maneira geral, musculoesqueléticas e concussão. O tempo de reação e de vigilância ele é menor, então isso é importante. A maioria dos esportes, se não todos, eu preciso de atenção, eu preciso estar alerta, eu preciso de um tempo de resposta, que a gente chama no senso comum do reflexo, né? Não vai dirigir com sono não, porque os reflexos estão prejudicados, então isso é importante. A tomada de decisão, isso é muito importante em vários esportes, né? Se eu vou ou não aplicar esse golpe agora, ou se eu vou ficar mais na defesa, se eu vou ou não tocar a bola, ou se eu sigo aqui e me aproximo mais da área, se eu vou ou não dar mais energia aqui no meu pedal, no começo ou mais no final, o que eu vou fazer aqui na hora, meu adversário está aqui perto de mim, eu vou tentar ultrapassá-lo logo agora ou depois. Essa tomada de decisão que às vezes nas competições precisam de segundos, o sono impacta. Interessante isso, né? E também a criatividade. Muitos atletas usam criatividade no esporte, né? No futebol, é cheio de jogadas criativas, mesmo que não são ensaiadas, eu estou falando aqui das improvisadas. No surf também a gente já viu isso, né? Gabriel Medina já usou isso uma vez, então de você, na hora, ter ali uma sacada que vai te fazer usar uma estratégia que vai melhorar o teu resultado, né? Além de aprendizado e memória, então, vários esportes envolvem isso, né? O pessoal da ginástica, os esportes que envolvem, a gente tem uma modalidade no hipismo que é muito complexa, pouca gente entende que é o adestramento, né? Ele envolve uma reprise, que é uma sequência de movimentos muito complicada, e eles precisam decorar aquilo com quase nenhuma referência na pista. Então, aprendizado e memória e a saúde mental de uma forma geral. Então, quem dorme menos está mais suscetível a várias coisas, por exemplo, doença cardiovascular, mas também depressão, mas também ansiedade, mas também obesidade, né? Então, isso também fica prejudicado. Daí a importância do sono. O Comitê Olímpico Internacional divulgou um alerta já para as entidades, para as confederações e federações, da importância e da qualidade do sono nos atletas de alta performance, né? Depois vocês procurem, que é bem interessante. Tamanho é o impacto. Aqui é uma relação bem direta. Do mesmo jeito que a gente viu lá atrás, que a lesão musculoesquelética aumenta a chance daquele atleta ter depressão,
uma qualidade de sono ruim, uma saúde do sono ruim, impacta diretamente nesses 6 aspectos aqui, que, claro, vão influenciar muito na performance dele. Tá? E ainda tem a pandemia, que a gente está vivenciando há mais de 1 ano e meio. Então, se você pensar, pois é, a nossa cara, quando a gente está falando aqui de esporte, de saúde mental, tem Covid no meio, né? A gente está vivenciando isso há quase 2 anos. Em novembro vai fazer 2 anos dos primeiros casos lá em Wuhan. Isso, para a vida de um atleta, se você pensar, né, um atleta, por exemplo, da ginástica, um atleta do futebol, quantos anos a carreira dele vai ter? O auge da carreira dele vai abranger quantos anos? Quem está agora no auge, esperando muita coisa de 2019, 20, 21, 22, pegou a pandemia de cheio. E aí, claro, os planos foram todos refeitos, né? E aí tem um editorial dessa revista aqui, uma carta, né? Que é falando do potencial impacto da pandemia de Covid-19 na saúde física e mental de atletas de elite. Essa revista, Brain Behavior and Immunity, ela é muito interessante porque ela conecta essas áreas, né, das ciências básicas e clínicas, e eles falam não só dos aspectos psicossociais da pandemia, mas também biológicos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? O Abaeté falou no começo, né, que eu sou atleta amador de hipismo, e o hipismo passou por isso, porque se a Olimpíada de Tóquio tivesse sido ano passado, eu tinha um time de cavaleiros e cavalos pronto, alguns não. Quando adia um ano, eu perco, por exemplo, o cavalo do Pedro, o Denis, que não foi bem, provavelmente ano passado ele teria ido melhor porque ele estava numa idade que já está passando do auge esportivo, por exemplo. Então, o investimento financeiro, a expectativa, o investimento de tempo e de planejamento de saúde mental que se coloca, por exemplo, na Olimpíada é muito alto. Nós estamos falando aqui de pessoas que vivem do esporte, tá? Não é da gente que vai jogar um racha no fim de semana, não é de um atleta amador que vai competir e depois se encontra com os amigos no clube, toma uma cerveja. Não, eu estou falando de gente que planejou aos 16 anos, que estaria com 20 em Tóquio, e está com 21, e isso pode ter tido algum impacto. Fora isso, essa carta da Brain Behavior and Immunity, que eu coloquei no slide anterior, fala da ação do próprio vírus nos atletas, né? Talvez a gente não consiga ver isso naquele nosso paciente sedentário de 50 anos que pegou Covid. Mas o que acontece? A gente tem uma fase aguda da infecção pela Covid e a gente tem uma fase subaguda e uma fase pós-infecciosa. De uma maneira geral, essas 2 últimas fases, elas estão relacionadas com o estado pró-inflamatório, como a gente já sabe. E é isso que predispõe à formação de trombo, é isso que dá fadiga, a queda de cabelo, várias coisas dessa síndrome pós-Covid que a gente está vendo e a gente está começando a tratar agora. Numa pessoa que não exige muito de si fisicamente, às vezes até mentalmente também, eu não consigo ver isso. Mas num atleta que 15 centímetros no salto à distância faz diferença, eu às vezes consigo ver uma queda de performance, tá? Além disso, o que esse estado pró-inflamatório faz? Eles falam na carta dessa supressão do eixo neuroendócrino imune. Então, a gente tem lá hipotálamo, hipófise suprarrenal. Esse eixo é inibido por feedback negativo do cortisol de novo lá no hipotálamo. Quando eu tenho um estado pró-inflamatório, isso acontece em pacientes com depressão, por exemplo, essas citocinas pró-inflamatórias de resposta TH1, elas vão tornar o hipotálamo incapaz de responder a esse feedback negativo. O que vai acontecer? Ele vai continuar mandando sinais para o eixo para que lá na ponta eu tenha um estado de hipercortisolemia. Às vezes isso é bem sutil, né? Eles chamam de subthreshold. Então, eu tenho um estado como se o indivíduo estivesse num estresse crônico. Então, tanto eu tenho inflamação gerando aumento de cortisol, como eu tenho aumento de cortisol levando aumento de inflamação. Isso tem a ver também, além de sono, recuperação física, várias funções biológicas, isso tem a ver também com estresse e resiliência, né? Existem pessoas que têm mutação de um gene chamado FKBP5, que eles têm uma desregulação
desse eixo e da liberação de cortisol. Olha como é interessante, quando eles têm aqueles major life events, as pessoas que têm mutação FKBP5 têm maior tendência a ter transtorno de estresse pós-traumático, ou mais dificuldade de se recuperarem quando passam por uma situação imprevista, aversiva ou estressora, como, por exemplo, a pandemia. E os atletas passaram, como todos nós, por períodos de inatividade e quarentena. Né? Muitos continuaram trabalhando. O Abaeté deve ter dado laudo aí de TC Vitórax muito. Né? Algumas empresas fecharam e as pessoas ficaram também com período de inatividade. E aí foi ruim. Os atletas pararam de competir. Cancelamento de torneios. A interação com os técnicos, com os coaches, elas ficaram muitas vezes, essas interações ficaram prejudicadas. Falta de suporte social e dificuldade no planejamento. Esse problema trouxe adoecimento mental em toda a população mundial. Eu estava vendo hoje o professor Botega, que é aqui de Campinas, falando que a incidência de ansiedade quadruplicou no mundo, mas nos atletas isso é visto de uma maneira mais perceptível e, sobretudo, naqueles atletas com menor condição financeira. Então, provavelmente, né, o cortisol do Messi não se alterou em nada com a demissão do Barcelona. Provavelmente, esses atletas têm uma melhor condição, mais patrocínio, mais salários mais altos, ok. Mas aqueles que estão ali no não vai dar certo, não vai dar certo, aquelas categorias de base, né, os meninos do futebol brasileiro que jogam jovens, né, abaixo de 20 anos, que têm poucas condições financeiras, que pegaram Covid, que pararam de treinar, que ficaram na dúvida se iam ou não ser convocados para tal e tal torneio, essa população ela sofre muito ainda com essa situação, e sim, é consequência da pandemia. Por fim, né, a gente só recapitulando aqui, quem estava mais distraído aí, a aula foi longa, eu peço desculpas, né, por falar tanto assim. Os atletas de elite, eles não estão imunes a ter transtornos mentais, pelo contrário, eles podem ter tanto quanto ou mais do que a população em geral. Eles têm fatores de vulnerabilidade, como nós vimos lá, né, o overtraining, as competições, situação financeira, a idade, que está relacionada à idade de início de muitos transtornos psiquiátricos. Aspectos chaves disso, o impacto das lesões físicas no risco de adoecimento mental, rotina de treinamento, burnout, exposição deles na imprensa e nas mídias sociais, isso é uma coisa que eu não tinha mencionado antes, está relacionado lá com os quadros de ansiedade, essa superexposição, alguns artigos falam do escrutínio da mídia, né? Qualquer passo que o atleta X dá, um dia desse estava o Neymar num lazer, e todo mundo comentando que ganhou peso, que está com a barriga, está igual ao Ronaldo, tarará. Isso está relacionado para alguns atletas com aumento de ansiedade. Precisamos muito de pesquisas nessa área, porque o nosso corpo de evidências é muito limitado, quando a gente compara, por exemplo, com lesões musculoesqueléticas da medicina do esporte. Precisamos de atenção e intervenção urgentes, né? O Comitê Olímpico Internacional, um dia desse, estava preocupado com a questão do sono dos atletas. Talvez agora esse movimento que houve na ginástica nos Estados Unidos traga mais à tona essa realidade, e a gente precisa de prevenção, ou pelo menos uma detecção precoce. Ok? O tema é muito interessante, quem trabalha, quem atende atleta no dia a dia, talvez a partir de agora, né, motivado por essas reflexões, pode estar mais atento para conseguir detectar, intervir e encaminhar essas pessoas. Né? Não é uma coisa difícil de fazer, o tratamento é simples. Esse contexto e o acesso das pessoas, dos atletas ao tratamento, é que às vezes é mais obstruído, e é o nosso papel diminuir esse estigma e facilitar o acesso dessas pessoas. Eu coloquei aqui no final meu e-mail, tá? Thiago, com thfreitas@gmail.com. O que vocês quiserem depois conversar, tirar dúvida, quem quiser os papers, né, o PDF completo, eu posso mandar depois, é só me pedir pelo e-mail, tá? Não sei o que o professor Abaeté vai falar agora, se a gente vai ter algum momento para conversar, ou se já estouramos o tempo, mas se não der tempo, a gente conversa depois, eu fico à disposição. Mais uma vez, agradecer pelo convite, espero que tenha colaborado aí na formação de vocês e que nós sejamos médicos mais atentos a essa questão. Muito obrigado.